Permutação simples. Permutação simples é todo o arranjo de n elementos distintos tomados n a n. A quantidade total de permutação simples é indicada por P de n e calculada por P de n igual a n fatorial. Então, essa permutação simples é eu fazer o arranjo, aquele arranjo simples, certo? Onde eu vou escolher, não P, eu vou escolher n elementos agora. Por exemplo, no arranjo simples, a gente tinha que era n fatorial dividido por n menos p. Só que aí, o n fatorial, o meu p elemento que eu escolhia, esqueci de colocar n de p a p, o meu p elemento que eu escolhi, agora eu vou escolher n elementos. Então, eu fico com n fatorial, n menos n igual a 0 fatorial. E aí, por definição, como o n fatorial é igual a 1, eu tenho que n dividido por 1. Esse aqui é meu, vou chamar meu P de n, né? P de n. Então, como eu tenho n fatorial dividido por 1, isso é igual a n fatorial, tá certo? Uma correçãozinha aqui que eu fiz a de n escolhe p. Era a de n que eu escolho n, tá certo? Então, eu chego a essa fórmula aqui que é a que a gente vai utilizar. Exemplo, vamos calcular P de 7. Como é que calculo P de 7? Basta fazer fatorial de 7. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1 e multiplicar, que isso aqui dá 5.040, tá certo? Vamos para o exemplo 2. Considerando os anagramas da palavra Brasil, determine o número total de anagramas. Pessoal, anagramas, desculpa aqui. O número total de anagramas. Anagramas são palavras com ou sem sentido, tá certo? Eu mudando essas letras de lugar, então eu vou formar palavras que elas podem ter sentido ou não. Então, quantas eu vou utilizar? Então, veja que aqui eu vou trocar essas letras de lugares. Então, eu estou fazendo uma permutação, tá certo? Permutando essas letras. Que poderia ser, como eu falei antes, um arranjo onde de 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras eu escolheria as 6 letras. Então vamos usar a permutação. Então P, que eu tenho 6 letras, vai ser igual a 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1 e multiplico todo mundo, que isso aqui dá um total de 720 anagramas, tá certo? Ou seja, palavras com ou sem sentido. A letra B pergunta, quantos começa com B? Então, se eu fosse formar uma palavra com 6 letras, com ou sem sentido, então eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas ela tem a restrição dessas palavras começarem com a letra B. Então, para essa primeira casa, eu só tenho uma opção. Então, como eu tinha 6 letras, sobraram quantas? 5 letras para essas outras casas. Então, eu posso fazer minha permutação de 5. Ou seja, 5 que multiplica 4, que multiplica 3, que multiplica 2, que multiplica 1, que vai dar um total de 120 anagramas. Ok? Vamos para o item C. O item C quer saber quantos termina com L. Então, se eu for montar uma palavra com 6 letras, com essas letras da palavra Brasil, então eu quero as que terminam com L. Então, as que terminam com L, eu só tenho uma possibilidade, ok? Então, vamos lá. Então, para as outras casas, novamente, eu tenho quantas letras? Eu ainda tenho 5 letras para permutar. Então, eu tenho 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Que multiplicando todo mundo, eu também encontro 120 anagramas aí, tá certo? O item D, quantos começam com B e terminam com L? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para começar com B, eu só tenho uma opção, porque eu só tenho uma letra B dessa palavra. Para terminar com L, eu também só tenho uma opção, porque eu só tenho um L nessa palavra. Então, vão restar quantas letras aí dessa palavra Brasil? 4 letras. Então, eu vou calcular o P de 4.
que é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que multiplicando eu encontro 24 anagramas.